Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aí a nossa brincadeira, tá? Eu tentei colocar aqui tudo bem na ordem, bem organizado aí pra você, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aí falando sobre a parte de fundamentos lógicos, fundamentos da lógica, tá? Isso é a parte básica do raciocínio, tá, pessoal? É justamente aquela parte que você vai precisar saber o número de linhas, cada proposição ela vai ser verdadeira ou falsa, tá? Essa parte mais básica da coisa, tá bom? A CESP gosta muito de cobrar isso aí, vocês vão ver que a gente tem várias questões, tá certo? Vamos começar. Olha só, primeira questão aí, do ano de 2018, então eu puxei de 2018 para cá, que diz assim: a qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui? Aí ele pergunta, essa proposição, a qualidade dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui, a quantidade de linhas da tabela verdade. Para você saber a quantidade de linhas, você tem que achar a quantidade de proposições. Então perceba que a qualidade da educação dos jovens sobe ou não sobe é uma proposição. Proposição, para quem não lembra, é uma frase declarativa, né? E a sensação de segurança da sociedade diminui é outra proposição. Então, aqui eu teria a proposição P e Q. E ele pergunta quantas linhas a gente tem. Para cada proposição, minha gente, você tem 2 linhas. Então, é só você multiplicar. Então, teremos aí 4 linhas, gabarito letra A. Há também quem gosta de decorar a fórmula, né? 2 elevado a N, onde N é o número de proposições. Também pode, tá? Fica a seu critério. Então, vamos lá. Número 2. Número 2 diz assim: as proposições P, Q e R são descritas a seguir. Ele já disse que são proposições, ó. Ele cuida das nascentes. Ou ele cuida, ou ele não cuida. Ele cuida do meio ambiente. De novo, ou ele cuida ou ele não cuida. Eles gostam de acampar, ou gostam ou não gostam. 3 proposições. Nesse caso, a proposição não P, se então P, Q ou não R. Para quem não lembra das regras, tem que saber os conectivos, tá? O E, chapéuzinho para baixo. O ou, chapéuzinho para cima. O ou tem a barrinha. O se, então, é a nossa setinha. O se, somente se, é uma dupla seta. Tem que conhecer esses conectivos, tá? Então, até agora, é isso que estamos vendo. E o número de linhas, para quem quiser também aí, 2 elevado a N, onde N é o número de proposições. Só fazendo um resumozinho básico aí para você. Aí ele pergunta aqui, ó, é corretamente descrito, ou seja, ele quer que você passe de símbolo para a linguagem escrita. Se aqui é um se, então, na frente da proposição tem que ter o se. E onde está a seta tem que ter o então, tá? Então, vou começar falando se. Aí aqui, ó, perceba que ele negou o P. Negar o P que diz que ele cuida, eu vou dizer que ele não cuida. Então, se ele não cuida das nascentes. Beleza? Até aí, beleza. Ó, letra B, se ele não cuida das nascentes. Letra C, se ele não cuida das nascentes. Letra D, se ele não cuida das nascentes. Letra E, se ele não cuida das nascentes. Todas, até agora, essa primeira parte estão corretas. Depois ele diz, então, muito bem, todas também temos o então. Então, o quê? Ele, quem é o quê? Olha aqui, ó, o que diz? Ele cuida do meio ambiente. Então, ele cuida do meio ambiente. Ele não cuida, já está errado. Ele cuida do meio ambiente, ele não cuida, está errado. Então, temos 2 no jogo aí. Muita atenção para não confundir. Ou, e aqui, ó, você já identificou o erro. Ele botou o E, tá errado? Então, ou o quê? O R, eles gostam, eu vou dizer que eles não gostam. Então, nosso gabarito aí, sem muitos problemas, letra A. Tá bom? Então, continuando aí. Questão de número 3. Vamos lá, questão de número 3 diz assim. Julgue o item. A sentença. O reconhecimento crescente da necessidade
de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Quando você vê uma coisa muito grande assim, você pensa que tem vários conectivos. Aí ele vem e pergunta assim, pode ser escrito da forma se então aqui? Porque ele bota o se então, que você vai lembrar de condição. Mas condição não tem nada a ver com consequência, tá? Então isso aqui nem pode ser escrito assim. Está tudo errado. Por que, Rosa? Porque é uma proposição simples. O reconhecimento da crescente da necessidade, reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência ou não é consequência da crise que acompanha por essas décadas. Então, se eu for representar essa frase, seria só uma proposição P. Não cabe, não tem se então. Se você, por um acaso, achar que tem um se então, que o consequência é um conectivo, leia separado. Vamos dizer, você acha que aqui cabe o se então, beleza. Leia a primeira parte. O reconhecimento crescendo da necessidade de reforma na área econômica. Sim, cadê? A frase não está completa. Leia a outra só de trás. Da crise, sim, não está completa. Então, as duas, na verdade, que você acha que são duas, é uma só. Ok? Então, não pode ser escrita da forma se então. Isso aqui é uma proposição só P. Então, gabarito da questão 3, errado. Tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 4. Questão 4 diz assim. A proposição, a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência, de novo, caiu 2 vezes nesse ano de 2018. Caiu no BNB e caiu na BIM. Porque a banca sabe que a maioria vai ter dúvida e vai marcar. É consequência disso, minha gente, é consequência, é proposição simples, não tem nada de si então, é uma proposição só. Então, questão 4, gabarito, errado, tá? Questão 5, que diz assim. As proposições P, Q e R referem-se ao ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. João e Carlos não são culpados. Paulo não é mentiroso. Maria é inocente. Considerando que não X representa a negação de X, veja que ele não é obrigado a colocar P e não P, Q e não Q. Ele pode colocar a letra que ele quiser. Ele fala a proposição, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. Pode ser escrito simbolicamente, você já vai dizer errado. Porque aqui é um se, somente se. Ele trouxe aqui um se então. Então já está errada a questão. Tem que estar perdendo tempo com isso. Agora, se você quisesse escrever a frase, como é que ficaria? Se Paulo é mentiroso, cadê o Paulo? Paulo não é mentiroso, é o quê? Paulo é mentiroso, é não que. Então, Maria é culpada. Maria é inocente, é R. Ser culpada é a negação. Então, o que está errado somente aí é o conectivo, que ele trouxe o se e somente se. Beleza? Então, questão 5, gabarito errado. Tá bom? Questão 6. Questão 6, ele diz assim. Os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Pode ser expressamente representada pela lógica P, I, Q e R. Por que a banca traz isso? Porque tem gente que decora que onde tem vírgula é um E vai dizer que está certo. Tá tudo errado, tá? Isso aqui, minha gente, é uma proposição simples. Os poderes, esquece quais são. Ele detalhou os poderes. Os poderes devem estar, ou devem, ou não devem. Então, isso é uma proposição só, é uma proposição simples. Então, gabarito é errado também. Beleza? Então, vamos lá, questão 7. Questão 7, ele diz assim. Trouxe 3 proposições. P, o paciente receberá alta. Q, o paciente receberá medicação. E R, o paciente receberá visitas. E ele traz de novo, ele fala que não S é a negação de S. Beleza?
A proposição não P, se então Q ou R pode ser assim traduzida? Vamos lá. Se, lembra que o se vai estar na frente e o então na seta. Se o paciente receber alta, quem é não P? O paciente receber alta é P. Não P já começou errado. Se o paciente não receber alta, então você já sabe, gabarito, errado. Acabou, você vai se embora para a próxima. Tá? Se você quiser, só a título de conhecimento, vamos ver se o resto está certo. Então, ele não receberá medicação, não está negando aqui o quê? Ou está certo. Não receberá visita, também está errado. Ele trocou o não de lugar, né? Cuidado, viu? Tem nada disso. Então, vamos lá. Questão 8. Questão 8, ele diz assim. Considere as seguintes proposições. Temos 4, né? Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade e se o governo interferir na sua gestão, então o governo dará a sinalização indesejada para o mercado. Perceba que só aqui eu tive 3 proposições, tá? Conectivo e o conectivo se então. Só aqui nessa primeira a gente já teve 3 proposições, né? Depois ele diz, se o governo der sinalização indesejada para o mercado, note que essa daqui eu já li agorinha, ó, o governo dará sinalização indesejada para o mercado. Então, até agora eu continuo com 3 proposições. Aí depois ele diz, a popularidade do governo cairá. Apareceu uma 4ª proposição. Beleza? Proposição 1, proposição 2, proposição 3, proposição 4. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade, perceba também que essa daqui, eu já li aqui em cima, ó, a empresa privada causar prejuízo à sociedade. Conectivo e se o governo não interferir em sua gestão. Governo interferir em sua gestão também está aqui, ó, na primeira frase, o governo interferir em sua gestão. O governo será visto como fraco. Opa, aqui é uma diferente. Ser visto como fraco, 5ª proposição. O governo vai ser visto aqui como fraco, eu já li. A popularidade do governo cairá, também eu já li aqui na frase 4. Aí ele pergunta, tendo como referência, julguem. Ele quer saber se a tabela é verdade das 4 proposições juntas. Tanto que ele trouxe as 4 aqui, ó, com o conectivo e. Juntando as 4 com o conectivo e, vamos ter mais de 30 linhas? É isso que ele quer saber. Veja que eu tenho 5 proposições. O que foi que sua tia ensinou? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes. Isso vai dar o quê? 32. É mais de 30? Sim. Então, gabarito certo, tá bom? É só ter bastante atenção para fazer essa contagem de proposições, para não perder por falta de atenção, beleza? Então, vamos lá, questão 9. Acerca da lógica sequencial, julgue o item, a lógica bivalente. Rosa, nunca ouvi isso, por mais que você não tenha visto, não saiba de nada, você lembra que bi são 2. Então, bivalente nada mais é que verdadeiro ou falso, tá bom? É isso que a gente tem. A lógica trivalente, se você ver por aí, ela vai ter quantos elementos? 3. Pode ser verdadeiro, falso e ainda vai poder ser incerto, tá bom? O que é que ele quer? Não obedece ao princípio da não contradição. Ou seja, como é que não obedece? Você já sabe que está errado, ela obedece sim. Porque a não contradição diz o quê? Que uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Ou seja, ele diz aqui que ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem como ela ser os dois ao mesmo tempo. Por isso que ele diz. Então, quando ele fala que não obedece, está errado. Obedece sim. Então, questão 9, gabarito errado. Tá bom? Então, continuando aí. Questão 10. Questão 10 diz assim. Acerca da lógica, julguem. PQRS, 4 proposições.
Então, a tabela verdade de PQRS. Veja que ele colocou as 4 aqui. Então, só é você multiplicar 2 para cada proposição, porque ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ele perguntou, tem menos de 20 linhas? Sim. Cuidado, viu? Que eu já vi questões dele falar PQRS e na hora lá só colocar 2. Então, aqui só são 4 linhas, porque o P e o Q é a mesma coisa. Só ter esse tipo de atenção para não perder a questão, tá? Então, gabarito certo, temos menos de 20 linhas? Sim. Vamos lá, questão 11. Questão 11, olha o que ele diz aí. Nos argumentos seguintes, temos P1, P2, P3, são premissa, e C, a conclusão. Então, vamos ler. Se os recursos foram aplicados por finalidades diversas da prevista. Já achei uma proposição aqui. Ou se a obra foi superfaturada. Obra superfaturada. Então, a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada. Vamos ler que eu não sei o que ele quer, né? Se a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada, já tinha lido. Então, a prefeitura ficou impedida de celebrar novos convênios. Ou ficou impedida ou não ficou. Ou a prefeitura devolveu dinheiro ao governo. Tá bom? Então, veja aí que eu estou só grifando as proposições diferentes. A obra não foi superfaturada, eu já li lá em cima. E a prefeitura não devolveu dinheiro ao governo estadual, também eu já li. A prefeitura ficou impedida de celebrar novos convênios, também eu li. O que é que danado que ele quer? Cadê aqui? Vamos lá. O que é que ele quer? As proposições P1, P2, P3 e C de conclusão integram um argumento. São compostas por diversas proposições simples. Beleza. E o argumento pode ser escrito da forma simbólica P1, P2 e P3 com conclusão C. Dessa forma, na tabela verdade, a quantidade mínima de linhas que precisam ser preenchidas para determinar validade ou invalidade do argumento. Então, olha só, se você contar comigo aqui, a gente achou uma proposição, 2 proposições, 3 proposições, 4 proposições e 5 proposições. Então, se eu fizer a conta 2, 5, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vamos achar aí 32 linhas. E aí a danada da banca já dá o gabarito. Você nem termina de ler e já diz, está muito fácil, acertei a questão, né? E aí perdeu a questão. É isso que acontece. Por que, Rosa? Porque ele quer saber o seguinte: a quantidade mínima de linhas que preciso preencher para saber se é válido ou não válido o argumento. Então, perceba que uma conclusão, ela vai ter aqui metade verdadeira e metade falsa. Então, eu não preciso preencher as 32. Se eu dividir por 2, eu preciso de 16 para saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, cuidado, porque ele trouxe o 32. Então, você tem que ter muito cuidado com isso aí, porque senão você perde a questão, tá? Então, só repetindo, eu não preciso, tá, excluir, eu não preciso fazer todas as questões, eu posso excluir as linhas que está impedida. Ou seja, só deixar as linhas verdadeiras, que vai ser o quê? Metade das linhas, metade é verdadeira, metade é falsa. Beleza? Então, vamos lá. Questão 12. Questão 12 diz assim: considere as seguintes sentenças. Se ele disse que é sentença, ele não garante que é proposição. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário. Essa ouvidoria recebe ou não recebe? Então, eu já sei que esse 1 ele é uma proposição. Item 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até 2018. Isso é proposição? Sim, porque eu posso valorar em verdadeiro ou falso. Nenhuma mulher exerceu a presidência, ou exerceu ou não exerceu. É proposição. E a gente sabe que isso aqui é uma proposição de valor lógico falso. Teve a Dilma aí que exerceu. Então, se ele pergunta o valor lógico, eu poderia dizer, isso é falso. Teve mulher que exerceu. Mas continuando aí.
Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná? Que frase é essa? Interrogativa. Sendo interrogativa, não é proposição. E ele quer saber justamente isso, ó. Só a sentença 1 é proposição? Não. A 3? Não. A 1 e 2? Sim. Então, gabarito aí, letra C. Tá bom? Então, continuando, questão de número 3, que foi uma das últimas provas aí do CESP, ó. Agora do nosso ano aí, de 2020. Beleza? Que ele diz assim. Considere a proposição. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Temos um sim, então. P é uma proposição composta formada por duas proposições simples. Beleza? Concordo. P vai ser composta por duas proposições simples. A primeira que é o servidor gosta do que faz e a segunda que é o cidadão cliente fica satisfeito. De modo que sua tabela verdade possui duas linhas. Não, aqui ele errou. A tabela verdade vai ter quantas linhas? 4. Então, o gabarito da 13 errado. Por que 4? Porque é 2 para cada proposição. E 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, meninos, o nosso primeiro módulo, finalizamos ele por aqui. Beleza? E a gente se encontra aí no próximo módulo, tá? Um beijo grande. Até o próximo.